atenção ao segundo painel desse auditório número 1. O tema desse painel é o primeiro ano do novo CPC. Para mediar os trabalhos desse painel, o convidado é o advogado e secretário-geral da OAB Pernambuco, Dr. Fernando Ribeiro Lins. Os palestrantes convidados dessa mesa são o professor e procurador do Estado do Pará, Dr. Henrique Mouta. O outro palestrante é advogado e também professor, Dr. Misael Montenegro. Na qualidade de debatedores, os convidados são o professor, conselheiro estadual da OAB Pernambuco e advogado da AGU, Dr. Marco Aurélio. Convidamos agora a advogada, professora e coordenadora acadêmica, doutora Emília Queiroz. E também o procurador do Estado e professor, Dr. Silvano Flumignan. Podem tomar assento, por gentileza, e a palavra está com o mediador para a condução dos trabalhos deste painel. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos os palestrantes e os debatedores também, e toda a comunidade de Caruaru e do entorno que hoje se faz presente nessa convenção que é de extrema importância para a advocacia pernambucana. A gente vai permitir aqui, como vocês têm visto, o debate de diversos temas, de temas processuais, temas de direito material e também temas voltados para a administração do escritório. Portanto, é uma satisfação para a gente ter reunido todas essas figuras de grande destaque. Aqui no nosso painel de hoje, a gente vai procurar fazer um debate bem dinâmico, né? Então, temos dois palestrantes aqui, que é exatamente o professor conhecido por todos nós, pernambucano de destaque nacional, Misael Montenegro, né? E o professor Henrique Mota também. E como debatedores teremos a professora Emília Queiroz e o professor também Silvano Flumignan. E a satisfação aí eu gostaria de agradecer novamente ao professor Marco Aurélio Peixoto, que não estava nesse painel, estava num outro, mas aí a gente convocou, dada exatamente esse seu destaque. Então, eu vou passar a palavra ao professor Henrique Mota, exatamente para que possa proferir sua palestra. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite que foi feito para estar com vocês aqui em Caruaru. Confesso que eu não conhecia Caruaru, fiquei muito bem impressionado com a cidade, com a hospitalidade de todos vocês aqui da cidade e dos meus amigos pernambucanos. Agradeço esse convite em nome do presidente Rony Duarte, nosso querido amigo de ANEP, Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo. Quero crer que, por causa da ANEP, né, Marco, eu estou aqui presente. Sempre digo que a nossa união na associação é uma união que faz a gente quebrar distâncias e tornar o Brasil mais próximo. Agradeço também em nome do meu querido quase primo Antônio Mota. A gente tem histórias interessantes sobre essa quase parentesco, né? Que ele é Mota, eu sou Mouta, né? O Mota esteve em Belém uma vez, como foi Mota? Eu, advogado pernambucano, Antônio Mouta, que ele estava nós dois no painel, eles fizeram um mix aí na publicação do jornal com Mota e Mouta. Então, muito bom estar aqui, muito obrigado, meu caro amigo Antônio Mota. Bom, eu estava até conversando com o Marco Aurélio, amigo também de muito tempo, por que chamar um procurador do Pará
para falar um tema tão amplo, que é o tema Um Ano de Novo CPC. Quis aqui interpretar esse convite, além, lógico, do convite ter sido feito por causa da nossa amizade, mas eu interpretei o convite como uma possibilidade de apresentação para vocês do que pensa. É esse mesmo aqui, tá certinho. O que pensa a jurisprudência brasileira neste um ano de vigência do CPC. Porque eu sou procurador do Pará, mas atuo em Brasília. Então, eu estou sofrendo, lutando por aplicação do CPC na minha vida profissional como procurador lá na setorial do Distrito Federal da Procuradoria do Estado do Pará. E começo a dizer a vocês que as coisas estão caminhando lentamente. Ontem foi falado aqui da jurisprudência defensiva. Essa jurisprudência defensiva, ela continua sendo redimensionada, retrabalhada, ela continua sendo, digamos assim, purificada ou, ao contrário, para adaptá-la ao novo CPC. Infelizmente, a nossa atuação como advogado não é uma atuação apenas de pensar em como aplicar o novo CPC nas nossas peças, é lutar para que o judiciário venha fazer valer os dispositivos processuais nele previstos. Ainda na quarta-feira passada, comentei isso até nos grupos de WhatsApp que nós participamos aqui, eu assistindo um julgamento em Tribunal Superior, o ministro relator, de ofício, acolheu uma preliminar que ele investigou, diminuiu o objeto litigioso, acolheu uma preliminar de não conhecimento da ação parcialmente, sem diálogo com ninguém, no meio do julgamento, diminuindo o objeto litigioso da demanda. E eu comigo tinha que parar o julgamento. Paralisar o julgamento, é direito das partes. Se é uma ação originária de Tribunal Superior, o procedimento é o procedimento de fato novo, é direito superveniente. Se ninguém debateu o tema, não tinha por que ser feito isso. Mas é só uma experiência para você. Eu separei aqui, tentando objetivar, e nós vamos fazer essa objetivação aqui de uma forma mais dinâmica. Eu separei aqui 8 assuntos, vamos ver quais eu vou conseguir falar para vocês, sobre a aplicabilidade do novo CPC. Vamos lá. Primeiro assunto, pessoal. Como é que o nosso Tribunal Superior, nossos tribunais superiores, estão pensando no tema contraditório substancial? Eu até coloquei no início aqui prós e contras, né? Na verdade, essa minha apresentação não é uma apresentação só crítica, é uma apresentação mostrando para vocês decisões atualíssimas sobre os temas que dialogam com o novo CPC. Então, uma das grandes questões ligadas ao novo CPC chama-se contraditório substancial. Como eu falei há pouco, dever de contribuição na formação da decisão. Essa norma fundamental aí, críticas ou não em relação à expressão, mas essa norma fundamental está preconizada no artigo 10 do Código e ela dialoga com recursos no 933. Como eu disse para vocês, nós temos que lutar para que se aplique, para que seja dada oportunidade para a gente se manifestar ou que a decisão seja anulada por falta de fundamentação oportunizada para as partes. E aí eu chamo a atenção, quem quiser ir anotando as decisões, elas são interessantíssimas para a gente apresentar nas nossas peças processuais. Agora, no mês passado, uma decisão muito interessante do ministro Herman Benjamin foi esta que está aí com vocês, está pequena a passagem, mas o caso concreto foi o seguinte: o STJ anulou uma decisão do TRF sob o argumento de que o TRF não poderia ter extinto o processo sem resolução de mérito, em sede recursal, recurso de apelação, e depois chegou ao STJ no RESP. Ele não poderia ter anulado a decisão sem ter sido dada a oportunidade para as partes contribuírem na formação da decisão. Então, o STJ, aqui, ministro Herman Benjamin, aplicou aqui positivamente, quero crer, o novo código e anulou a decisão, mandando retornar o feito ao TRF4 para oportunizar as partes acerca do tema que gerou a extinção do processo. Quer dizer, o STJ aplicando o contraditório substancial positivamente aqui nessa decisão. E algumas questões eu coloquei abaixo em azul, aí não dá para aparecer, mas a discussão foi: falta de provas gera extinção do processo? Eu tenho muitas dúvidas sobre a falta de provas. No meu modo de pensar, lanço o problema para vocês. Falta de provas gira muito mais em torno de improcedência do pedido do que extinção sem resolução do mérito. Então, esta pergunta. A outra pergunta que eu chamo a atenção para vocês aqui embaixo é: a partir do momento que o STJ anulou a decisão, ele poderia ter julgado o mérito no recurso especial? O salto de instância é outra previsão do nosso CPC, que dialoga com primazia da resolução do mérito.
Eu vou fazer essas perguntas, eu sou debatedor, né, Marco? Mas eu vou fazer as perguntas para mim mesmo e não vou responder, o que é mais interessante ainda. Será que se aplica o 1013, parágrafo 1º, que é o artigo da apelação, anulando a sentença, o tribunal pode, em salto de instância, proferir a decisão de mérito logo no tribunal. Será que o STJ poderia ter feito isso? Ele não fez. E ele não fazendo gerou uma perda de tempo, no meu modo de ver, discutível, que é o retorno ao TRF. Provavelmente o TRF vai manter a decisão de extinção e aí você vai gerar um novo recurso especial ao STJ. Mas, de toda sorte, o lado positivo dessa decisão é que a gente já percebe o STJ aplicando o contraditório substancial e anulando a decisão do TRF, que não oportunizou as partes no tema que foi acolhido, que foi a extinção do processo em sede de recurso de apelação. Vamos lá. Segundo ponto, separei 8, vamos ver quantos eu consigo falar. Primazia de mérito e pré-questionamento, grande tema para nós advogados. Todos nós enfrentamos o problema do pré-questionamento todos os dias. O 1025 do CPC, ele veio para nos socorrer, entre aspas, em relação ao pré-questionamento, esvaziando a famosa e famigerada, penso eu como advogado, súmula 211 do STJ, que afirmava inexistir pré-questionamento quando eu usava os embargos e mesmo assim o acórdão não enfrentava a matéria. O 1025 do CPC, que está bem em cima aí, ele expressamente considera pré-questionada a matéria de forma ficta. Para fins de quê? Para fins de permitir que o STJ julgue o recurso especial e o STF também o recurso extraordinário em relação à matéria que foi aduzida nos embargos, mas que não houve enfrentamento no tribunal regional ou tribunal de justiça do respectivo estado. Pois bem, nasceu a jurisprudência defensiva pós-CPC. Uma decisão aqui do Og Fernandes, né, de 27 de junho, ratificando uma da ministra Andrighi, do STJ, já enfrentando o problema do pré-questionamento, dizendo que tem que ter o pré-questionamento do artigo do pré-questionamento. Eu até brinco com meus amigos professores de processo, dizendo que é o pré-questionamento do pré-questionamento. Não foi isso que o Código disse. O Código estabeleceu o pré-questionamento ficto. Agora nós vamos ter que pré-questionar para atender essa jurisprudência defensiva que está surgindo de novo no STJ em relação ao tal do artigo 1025. Quer dizer, o que se quis com o pré-questionamento, penso eu, parece-me que a jurisprudência vai se vacinar e vai exigir o pré-questionamento formal, o que era antes regra no STJ, o pré-questionamento expresso, pelo menos do tal artigo 1025. Então aqui é uma visão crítica que apresento a vocês. A gente vai debater depois alguns assuntos sobre isso. Faço até a pergunta se ainda existe vigência para essa súmula 211, que para mim estava morta e enterrada, mas parece que ela está surgindo aí de novo para proteger, entre aspas, o mérito para não ser julgado nos tribunais superiores. Terceiro assunto, feriado local. Tema seguidas vezes enfrentado pelo Tribunal Superior. A prova do feriado local é feita na data da interposição do recurso ou pelo 932 eu posso comprovar posteriormente? Eu sempre defendi, pós-CPC, que o 932, parágrafo único, se sobrepõe ao 1003, parágrafo 6º, que exige a prova do feriado local. Nós, advogados, então o STJ interpretando, ou o TJ interpretando, que haveria uma possível intempestividade, a intempestividade é incorrigível, tá? Não é um vício formal, mas a prova da tempestividade é vício formal. No meu modo de pensar, a prova da tempestividade se aplica pelo 932, parágrafo único, ou seja, não pode o tribunal decretar a intempestividade do meu recurso sem me dar a oportunidade para provar a tempestividade. Não é o que pensa o STJ. O STJ, no julgamento de junho, observem aí, interpretou que a prova do feriado local é na data da interposição do recurso. Mas e o 932, parágrafo? Não, o 1006, parágrafo 6º, é regra especial. Aqui é uma crítica a essa decisão, que foi dada pelo STJ com 2 registros aí. O Conselho da Justiça Federal, agora no segundo semestre, se reuniu em Brasília e definiu no enunciado 66 que eu posso provar o feriado local posteriormente. E TST, nessas novas súmulas, quem advoga na área trabalhista tem que estar antenado em relação a estas novas súmulas do TST. O TST também prevê a possibilidade de 5 dias para eu provar o feriado local. E pasmem, o STJ, numa decisão que está aqui embaixo, espera lá, duplo fundamento, não, pulei aqui, espera lá, aqui é a prova, nessa decisão que está embaixo, ele
ainda mantém o tema em discussão. Numa informação veiculada agora, esta semana, no site do STJ, dia 10 de outubro agora, o STJ mudou esse pensamento no RESP 1663221, agora, dessa semana, e o STJ admitiu a prova do feriado local posteriormente, com a investigação, inclusive, pelo ministro relator. Ele buscou a prova no feriado, no site da internet do determinado Estado da Federação e considerou tempestivo o recurso em razão da investigação a posteriori, ou seja, ele aplicou a ideia da primazia da resolução do mérito e considerou o recurso tempestivo. Ok, meus queridos? Então, problema envolvendo o feriado local, como é que está pensando a nossa jurisprudência? No fundo, se discute primazia de mérito recursal e aproveitamento do artigo 1932, parágrafo único, que é um dos grandes artigos da teoria recursal, que diz respeito à prova e à correção de vício formal. Ok. Outro grande tema. Muito cuidado, meus queridos amigos, para a interpretação desse 1032 e deste 1033. Muito cuidado. Esses dois artigos, eles fazem o que eu chamo de livre trânsito entre recurso especial e extraordinário. Esse artigo foi uma das maiores vitórias, esses artigos, dos advogados. Porque permanecia o entendimento reiterado dos tribunais superiores sobre a tal da violação reflexa, esvaziando o nosso recurso especial ou esvaziando o nosso recurso extraordinário. E mais, prevalecia a súmula que interpretava que, havendo no acórdão recorrido matéria constitucional suficiente para manter a decisão, não será conhecido o recurso especial. Ou vice-versa, não será conhecido o recurso especial, o recurso extraordinário. Pois bem, o 1032 e o 1033, eles falam da fungibilidade entre os dois recursos, ou do aproveitamento de um recurso pelo outro. Fantástico isso. Está sendo aplicado já? Observem aí essa decisão, também do Og Fernandes, recente, né, setembro, abrindo prazo para a parte corrigir o recurso especial, para em seguida abrir prazo para as contrarrazões e remeter o recurso especial já transformado para o Supremo. STJ já está aplicando, oxalá, que bom, a fungibilidade recursal. Por outro lado, tem uma outra decisão do STJ, também de 2017, que ele não aplicou a fungibilidade. Observem aí embaixo. Ele aplicou a famigerada súmula 126. Ou seja, nós temos problemas seríssimos, meus queridos, para a aplicação, sem grandes discussões, do aproveitamento de um recurso em relação ao outro. Se eu entro com o RESP, há uma discussão de que o tema, o STJ entende que o meu tema é constitucional, não pode negar seguimento. Aliás, o problema da dupla admissibilidade também é esse. O TJ não pode negar seguimento sob o argumento de que a violação é constitucional e não federal, porque existe um aproveitamento entre os dois. Os dois são recursos que se aproximam e se aproveitam como recursos de teses jurídicas, federal ou constitucional. Então, se o 1032 e o 1033 dialogam o aproveitamento, penso eu, gerou um problema seríssimo a devolução da dupla admissibilidade na época da vacatio legis. De toda sorte, meus queridos, temos que lutar para esses artigos continuarem se implementando na prática. Observe que tem duas decisões agora de 2017. Uma aplicando o aproveitamento e outra não aplicando o aproveitamento e utilizando a súmula 126, que é a súmula negativa de conhecimento quando existe violação constitucional. Ok, meus queridos? Um outro detalhe que eu chamo a atenção é que também a gente tem que trabalhar boa-fé processual, tá? A transformação do RE e RESP e do RESP e RE não quer dizer que eu vá aditar razões. É muito cuidado com essa chance que o STJ e o STF podem dar em razão da previsão legal. A minha tese recursal tem que ser pré-fixada. Eu não posso inovar no recurso com esta oportunidade. Por exemplo, que o RESP 1.632.377 estabeleceu. É apenas aditar para que a discussão seja encaminhada ao Supremo, logo, repercussão geral e discussão constitucional. É muito perigoso esse aditamento no sentido de complementação de razões. Se dá um outro seminário, um outro evento aqui, o que significa ser ouvido sobre um tema não debatido. É inovar em relação ao que foi debatido ou é trazer apenas e tão somente ao diálogo aquilo que me foi provocado? Muito cuidado em relação à nossa peça processual nessa passagem do RE para o RESP.
Ok, meus queridos? Já caminhando para o final, chamo a atenção de vocês, eu passei por esse problema a mês passado. Eu tive uma decisão do TST, que negou o segmento ao meu RE. No primeiro momento, ele negou o segmento aplicando os temas do STF. A matéria não é nova, o STF já entendeu que não tem repercussão geral, ou que a matéria que o TST discutiu em relação a servidor público é idêntica à matéria do STF. Primeira parte, toda da decisão de negativa de segmento foi pautada em aplicação de precedente, 1030, inciso 1. E a segunda parte, que eu estava discutindo outras questões, ele alegou que a violação não era constitucional, que a violação era de lei federal. Então ele negou o segmento com base em aplicação de precedentes e, na sequência, ele negou o segmento com base em violação formal, requisitos formais de RE e de RESP. Na época não tinha esse enunciado da Justiça Federal ainda, porque essa reunião da Justiça Federal nós acompanhamos foi nesse semestre. E na época eu tive que fazer os dois recursos, porque a doutrina já se posicionava sobre isso, eu já entendia também nessa forma. O princípio da unirrecorribilidade, então, tem que ser utilizado com muita cautela. Nós, advogados, quando nós tivermos aqui no TJDF ou no TRF, negativa de segmento de RESP e de RE, nós temos que ter muita cautela na fundamentação. Se houver omissão ou obscuridade, é D para esclarecer. Se ele fundamentar na negativa de segmento formal, agravo em RE ou agravo em RESP. Se for aplicação de precedente, distinção ou superação, é o agravo interno. Se forem as duas coisas, os dois agravos. Olhem aí, enunciado 77 já sendo aplicado, STJ já está aplicando, STF já está aplicando, então não é nem falar mais de novo CPC. É como nós vamos nos deparar com as negativas genéricas de admissibilidade recursal. Eu tenho encerramento do meu tempo, ia falar aqui da suspensão no IRDR, só anote, quem quiser anotar, essa decisão do STJ agora de 2010, dizendo que a suspensão das causas em razão do IRDR, ela é facultativa e não obrigatória. Eu critico muito essa decisão lá do ministro, levando em conta o argumento, ele não suspendeu aqui, sob o argumento de que recurso especial é incabível em sede de juizados, então ele não suspendeu. Foi até uma questão da União Federal, né, Marco? Que ele não suspendeu nacionalmente as causas em razão de um IRDR que tinha sido levado ao próprio STJ. Então, ele já está aplicando o novo CPC, do meu ponto de vista aqui, de forma negativa. Ok? Considerando que o meu tempo foi encerrado, fico à disposição para os debates, para a gente aprofundar um pouco mais a aplicação do novo CPC. Muito obrigado, meus queridos, bom dia, e mais uma vez agradeço ao convite. E só lembrando que a gente no final aqui vai fazer o sorteio de 2 livros do professor Mota. Peço que aqueles que permaneçam até o final, que a gente vai fazer esse sorteio. Tá bom? Então vou passar a palavra ao professor Misael Montenegro, para que ele possa fazer as considerações dele a respeito, a palestra, melhor dizendo, né, a respeito desse primeiro ano de vigência do novo Código de Processo Civil. Professor Misael. Meus queridos amigos, um bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização desse evento, pela oportunidade de ter incluído meu nome na programação. Gostaria de saudar a todos na pessoa do nosso querido presidente, Rony Duarte, meu amigo há mais de 30 anos, e dizer a vocês que poderia dedicar minha palestra de hoje a várias pessoas, ao Rony, ao Fernando e tantos outros amigos que vejo aqui nesse ambiente jurídico, mas eu gostaria de pedir licença a vocês e dedicar essa palestra ao meu professor e mestre, Ivon da Almeida Pires Filho, que me acolheu como estagiário no seu escritório. Meu querido amigo, eu gostaria de lhe agradecer. O que sei, devo a você, ao seu ensinamento, à sua paciência, desde aquela época em que entrei no seu escritório, gentilmente na condição de estagiário. Muito obrigado de coração. Dia desses, fui convidado para proferir uma palestra sobre um tema muito curioso. O tema era jurisprudência consolidada no primeiro ano de vigência do novo Código de Processo Civil. O tema é curioso porque, evidentemente, em um ano de vigência do Código, não podemos ter uma jurisprudência consolidada, mas uma jurisprudência em formação. Vejamos o Código de 73, que foi revogado em 2015 e que em 2014 e em 2015 ainda estava sendo interpretado.
Portanto, estamos ainda numa fase de maturação, em que o trabalho desempenhado pelos tribunais é fundamental para lapidar as normas constantes do novo Código de Processo Civil. Como o fez o palestrante que me antecedeu, eu gostaria aqui de pensar algumas questões que são objeto exatamente dessa movimentação jurisprudencial do ano de 2015 para cá. E eu vou seguir a ordem cronológica do Código, tentando ser útil, iniciando pelo artigo 330. O inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 330 prevê a regra de que a formulação de pedido genérico passou a ser causa de indeferimento da petição inicial. Isso impactou diretamente nas ações de indenização por perdas e danos. Era muito frequente, antes da vigência do novo Código, em ações de indenização por perdas e danos, na petição inicial, formularmos um pedido genérico ou indeterminado, mais ou menos assim: posta a questão nesses termos, o autor requer-se de Vossa Excelência, ao final, julgar a ação pela procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, vírgula, na quantia a ser arbitrada por esse juízo. Isso representava a formulação de um pedido genérico ou indeterminado. O novo Código de Processo Civil, sabe-se lá por qual razão, e eu desconfio que tenha sido para aumentar a arrecadação de custas processuais, no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 330, passou a prever que a formulação de pedido genérico é causa de indeferimento da petição inicial. E nesse aspecto, eu chamo a atenção de vocês para a súmula de número 24 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a primeira a versar sobre a matéria, dispondo que, em ações de indenização por perdas e danos, a formulação de pedido indeterminado é, de fato, causa de indeferimento da petição inicial. O novo Código, nesse aspecto, está nos obrigando a conhecer a jurisprudência, os precedentes jurisprudenciais, para que, em cima desse conhecimento, possamos formular pedidos indenizatórios em consonância com outros casos semelhantes que tiveram curso no Poder Judiciário. Andando pelo Código, e agora no artigo 334, nós observamos que uma das grandes cerejas do bolo do novo Código de Processo Civil foi a previsão da realização de uma audiência de conciliação ou de mediação no início do processo, seguida, ato seguinte ao recebimento da petição inicial. Eu conversei dia desses com as pessoas que trabalham com mediação aqui em Pernambuco, sobretudo com meu querido amigo e professor Alexandre Pimentel, e colhi uma informação que para mim já era de minha desconfiança, a de que aqui em Pernambuco apenas 6% das ações estão sendo encerradas nesta primeira etapa por conta da audiência de conciliação ou de mediação. E eu tenho dito o seguinte: a aposta do legislador, ela se justificava. O legislador foi seduzido pelos percentuais de êxito de conciliação dos juizados especiais cíveis. Lá nos juizados especiais cíveis, percentualmente, e esse é um percentual histórico, 56% das ações são solucionadas através da conciliação. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que na justiça comum, na justiça tradicional, nós não estamos trabalhando com ações de menor complexidade jurídica, como no âmbito do juizado especial cível. Isso explica a razão de termos um percentual tão baixo de conciliação, mesmo com a regra prevista no artigo 334. Mas aqui fica uma sugestão apenas como reflexão, a de que nós, operadores do direito, nós não fomos treinados para conciliar, nós não fomos treinados para mediar, nós fomos treinados para o litígio. E o novo Código de Processo Civil apostou as fichas na conciliação e na mediação. Portanto, se nós não mudarmos a forma de olhar para o processo, se continuarmos olhando para o processo com a visão latina que temos, de sangue quente, nós não vamos obter êxito com a aplicação do artigo 334. Na parte intermediária do processo, eu chamo a atenção de vocês para a fase probatória, especificamente para o artigo 357, que disciplina o saneamento. Meus queridos amigos, logo após a vigência do Código, eu atualizei o meu trabalho principal, que é o curso de Direito Processual Civil, e nessa edição, que foi a de número 12, eu escrevi que, na minha opinião, o legislador, quando elaborou o artigo 1015, não o fez em previsão fechada. Eu lembro a vocês que esse artigo 1015, ele lista as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
Na fase intermediária do processo, várias decisões são proferidas versando sobre a prova. E olhando para a jurisprudência, entre aspas, consolidada no primeiro ano da vigência do novo Código, o que nós observamos? Que os tribunais da Federação têm aplicado o artigo 1015 de forma rígida para não permitir a interposição de agravo de instrumento, a não ser naquelas situações previstas na norma. Portanto, nenhuma decisão versando sobre a prova pode ser atacada por agravo de instrumento, a não ser a prevista no parágrafo 1º do artigo 373, ou seja, a decisão que distribui de modo diverso o ônus da prova. O único tribunal da Federação que tem permitido a interposição de agravo de instrumento para atacar decisões não previstas no artigo 1015 é justamente o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por iniciativa e pioneirismo do meu querido amigo desembargador Jones Figueiredo Alves. O desembargador Jones Figueiredo vem admitindo a interposição de agravo de instrumento para atacar decisões não previstas no artigo 1015, sobretudo aquela que versa sobre a definição da competência do julgador. Avançando na fase de execução, eu trago duas questões muito interessantes. Vocês poderiam perguntar, na sua opinião, qual é a norma mais importante do novo Código de Processo Civil? E eu não hesitaria em dizer o parágrafo 1º do artigo 537. Meus queridos amigos, eu lembro a vocês que, quando a decisão, seja uma decisão liminar, seja uma sentença, for mandamental ou executiva lato sensu, ou seja, o juiz determina que o vencido cumpra uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, essa decisão, para que seja efetivamente respeitada, ela pode vir acompanhada da fixação de uma multa diária. No Código Velho, na vigência do Código Velho, não por conta do Código Velho, mas da jurisprudência, o que nós observamos? Uma redução drástica do valor da multa. Meus queridos amigos, o juiz deferiu uma liminar, obrigando o plano de saúde, por exemplo, a custear um procedimento cirúrgico ou a fornecer um medicamento. E nessa decisão liminar, o juiz disse o seguinte: determina ao plano de saúde que forneça o medicamento no prazo de 24 horas, sob pena do pagamento de uma multa diária fixada em R$1.000. Se passam 3 anos e o plano de saúde não cumpre a decisão, e por isso temos uma multa acumulada de R$1 milhão. Na vigência do Código Velho, o que a jurisprudência fazia? Ela dizia num português simples: R$1 milhão é muito dinheiro, façamos assim, para não enriquecer o credor sem causa, vamos reduzir a multa para R$10 mil. E eu sempre combati essa técnica sob o argumento de que, quando o Poder Judiciário reduz a multa decorrente do descumprimento da ordem judicial, ele está prejudicando não apenas o credor, ele está prejudicando a si próprio. Ele está dando um tiro no pé, porque está estimulando o descumprimento de ordens judiciais. E o parágrafo 1º do artigo 537, de forma surpreendente, porque isso foi objeto de várias modificações durante o processo legislativo, estabelece a seguinte regra: o juiz pode reduzir a multa? Pode, mas a multa vincenda. Então vejamos, a multa está acumulada em R$1 milhão, porque o devedor passou 3 anos debochando da justiça. Vem agora o juiz e diz: eu vou reduzir a multa, ela está num valor muito elevado. Vejam, a multa que era de R$1.000 dia, ela pode ser fixada em R$900, em R$800, em R$50, daqui para frente. Aquela multa acumulada de R$1 milhão, ela é, como disse um ministro muito inteligente, ela é imexível. Portanto, nós não podemos mexer naquela multa acumulada, porque se nós mexermos na multa acumulada, nós vamos estimular o descumprimento de ordens judiciais. A jurisprudência vem interpretando o parágrafo 1º do 537 contra a legem. O judiciário ainda vem reduzindo multa em decorrência do descumprimento de ordem judicial, embora tenhamos no parágrafo 1º do artigo 537 a palavra vincenda.
Portanto, essa é a movimentação jurisprudencial interpretando esse dispositivo. E por último, ontem eu estava no Tribunal de Pernambuco assistindo a um julgamento, e foi um julgamento pioneiro aqui em Pernambuco, versando sobre a possibilidade ou não de, em qualquer tipo de ação, sobretudo na fase de cumprimento da sentença, o juiz determinar a retenção da CNH e do passaporte dos devedores. O juiz da 2ª Vara Civil da Comarca do Recife, seção B, numa ação de despejo por falta de pagamento, após ter desconsiderado a personalidade jurídica, atingindo o patrimônio dos sócios, em relação a eles, determinou a retenção da CNH e do passaporte. E ontem o Tribunal de Pernambuco, pioneiramente em Pernambuco, julgou essa questão. Primeiro, para dizer que, neste caso, não cabe nem habeas corpus, nem mandado de segurança. Eu lembro que a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, reforçando o inciso 2 do artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, estabelece a regra de que mandado de segurança não é substitutivo de recurso. E o parágrafo único do artigo 1015 do CPC prevê o cabimento do recurso de agravo para atacar decisões proferidas na fase de cumprimento da sentença. Então, temos um instrumento pré-definido pela lei como adequado para atacar a decisão. Portanto, o Tribunal de Pernambuco, primeiro, fixou o entendimento de que, contra esta decisão, proferida na fase de cumprimento da sentença, não cabe nem habeas corpus cível, nem mandado de segurança. Segundo, acompanhando o entendimento, e aí sim consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi pioneiro na interpretação dessa matéria, interpretando o inciso 4 do artigo 139 do novo Código, o Tribunal de Pernambuco disse o seguinte: não é possível a apreensão da CNH e a retenção do passaporte, porque o inciso 4 do artigo 139, embora preveja a possibilidade do juiz adotar técnicas mandamentais e indutivas, não previu essa expressamente no texto da lei, não cabendo ao intérprete ampliar a interpretação do Código. Portanto, começa a ser formada uma jurisprudência, repito, nascida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que não é possível a retenção de documentos pessoais do devedor, ainda que seja um devedor contumaz, ainda que seja um devedor que pratique fraude à execução. Meus queridos amigos, a passagem foi muito rápida, já me deram aqui o cartão amarelo. Gostaria de dizer-lhes que, quando eu estava no último semestre da Faculdade de Direito do Recife, eu assisti a uma palestra de um cidadão que disse, num português muito claro: não sejam advogados, advogar não presta. Sejam funcionários públicos, prestem concursos públicos. E eu pensei na época, meu Deus do céu, de onde saiu esse profeta do Apocalipse? Eu pensei até em ser juiz, pensei em ser outras coisas, mas eu perseverei na advocacia, e digo isso de coração aberto aqui para vocês, porque estou entre colegas. Meus queridos amigos, o problema nosso não está no Código de Processo Civil, o problema nosso está na nossa postura, e está sobretudo na postura do Poder Judiciário. O professor Joaquim Falcão, diretor da FGV, ano passado concedeu uma entrevista à Veja, veiculada nas páginas amarelas, e disse na ocasião: este é o século do Poder Judiciário. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso porque o Judiciário vem falhando. Antigamente nós perdíamos um processo e dizíamos: vou para o Supremo Tribunal Federal. Deus me livre ir para o Supremo Tribunal Federal. Deus me livre. Nos Estados Unidos, o ministro da Suprema Corte julga em média por ano 160 processos. Aqui o ministro Fachin, ano passado, julgou 8.420 processos, ou seja, não julgou nada. Lá nos Estados Unidos, a sabatina de um candidato ao Tribunal Supremo daquele país é a segunda maior audiência de televisão, só perde para a NFL, que é a final do futebol americano. O único
candidato indicado por Barack Obama, no auge da sua popularidade, foi rejeitado numa sabatina pelo Senado da República dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o ministro só pode falar com a imprensa 2 vezes, no dia em que entra e no dia em que sai. Aqui os ministros se transformaram em globais, por isso eu não confio no Supremo Tribunal Federal. Mas não estou pregando a perda de esperança, muito pelo contrário. Eu os convido para que continuemos voando, mas não como voa o urubu. O urubu voa tão alto, em ar rarefeito, que ele perde a consciência, ele dorme, ele se distrai. Devemos voar como águias. A águia, quando completa mais ou menos 35 anos, ela passa por um período de renovação. Ela vai no topo de uma montanha, ali faz um ninho, bate o seu bico nas pedras dessa montanha, para que o bico caia e ali nasça um bico novo. Ela própria arranca as suas penas, e ela passa as garras na pedra, para que depois de ficar em carne viva, sejam reconstruídas as garras. Esse processo dura mais ou menos 150 dias. Portanto, devemos voar como águias, sempre renovando a nossa esperança em dias melhores. Muito obrigado pela atenção de vocês. Interessante, viu, Misa, corroborando aí suas palavras e atestando o que Misael bem colocou. A gente, algum tempo atrás, teve um episódio em que eu era advogado de um processo extremamente litigioso. Entrei em determinado processo, quando ele já estava na fase de execução, né? Os advogados antigos simplesmente não se entendiam, e as partes muito menos. E aí fui surpreendido exatamente, Benito, o dia, com o telefone do colega Misael Montenegro, dizendo: olha, Fernando, estou sendo constituído nesse processo agora, um processo que se arrasta há vários anos, um valor extremamente alto, vamos sentar para fazer tentar uma composição. E aí conseguimos nos reunir, fomos até o Rio de Janeiro, nos reunimos com os clientes, né? E eu acho que em 2 meses a gente conseguiu compor um litígio, retirando mais um processo da justiça, né? Diminuindo exatamente o acervo, que exatamente você tem um processo desse tipo, como demanda o Poder Judiciário. E aí conseguimos finalizar essa ação, atendendo o interesse da parte dentro do possível, né, e diminuindo o acervo judicial. Então foi extremamente importante esse espírito conciliatório que o professor defendeu. Então passo o debate à professora Emília para que possa fazer suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer a presença ao doutor Fernando, a Carlos Neves e ao nosso presidente Rony Preus, e queria saudar em especial os meus alunos da pós, da ESA e da Unifavip. Dizer também da alegria de estar numa composição tão rica, né, com doutor Mouta, doutor Misael, doutor Mouta, meu colega de ANEP, também Marco, também, que eu sou suspeita para falar, colega de muitas jornadas. E para adiantar o assunto, o que eu abstraí das 2 falas é a questão de que Leonardo Cunha, da ANEP, fala muito também, a questão das normas fundamentais de processo, né? Acaba que toda a nossa discussão vai para a inovação muito bem-vinda, que o CPC trouxe, de uma parte fundamental, que a gente teve que voltar pela primeira vez no CPC no Brasil, voltar à base principiológica para tentar solucionar essa crise que a gente tinha no judiciário, bem trazida pelo professor Misael. Então, eu queria também, foi uma boa notícia que o professor Mouta trouxe para a gente, que Og Fernandes está na vanguarda de privilegiar a primazia do reexame do mérito, na verdade, um ministro que saiu aqui de Pernambuco e traz muito orgulho nesse sentido. Eu queria mais fazer uma provocação, né, de uma matéria que saiu recentemente, do professor Mouta, no Empório do Direito, que eu sou colaboradora também. Queria que ele comentasse um pouquinho sobre a questão o que é que o STJ tem achado sobre competência para ação rescisória, né? Na sequência, queria também fazer uma provocação ao professor Misael, no sentido de que, na questão da multa da execução,
quando é considerado a fraude à execução considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, que pode gerar uma multa de até 20% em favor do exequente. Isso, pela sua experiência e pelo que tem visto na jurisprudência, seria um exagero, um gravame muito alto para o executado, ou seria proporcional para a gente contextualizar exatamente com essa base principiológica da boa-fé? Agradeço a todos e também convidar que os professores vão lançar o livro no quiosque da ESA, no fim da palestra. Obrigada. Professora Emília, muito obrigado. Muita honra estar aqui compondo a mesa com a querida colega da ANEP. A gente chama anepiana, né? Anepiana, anepiano, porque nós somos uma família. Muito obrigado. E realmente a colocação da professora Emília foi em cima de um artigo que eu publiquei recentemente no site, né? Empório do Direito. Convido a todos, aqueles que não conhecem o Empório do Direito, um site jurídico com muito acesso, com um diálogo bem interessante, não só do âmbito processual, mas de uma maneira geral, de todas as áreas do saber. Um site bem interessante. E semana passada eu publiquei um artigo pequeno, são artigos pequenos, no máximo 6 folhas, para discutir como é que o STJ está pensando sobre a competência da ação rescisória já com base no novo CPC. O STJ sempre tinha uma posição, já pautada no Código Antigo, dizendo que o seguinte: não basta o recurso ser conhecido para deslocar a competência da ação rescisória para o STJ. Porque nós falamos, e os alunos que estão aqui, já que temos vários alunos da pós-graduação, né, professora Emília? Já que nós estamos vários alunos da pós-graduação aqui, nós falamos muito em efeito substitutivo, né? O recurso substitui a decisão recorrida quando é conhecido no mérito, né? O recurso tem que ser conhecido. Não basta ser conhecido, ele tem que ser provido para anular. Se ele anular, ele não substitui, a não ser que aplique o 1013 lá, a teoria da causa madura. Mas, enfim, o que o STJ entendia? Que se eu ajuizasse uma ação rescisória no âmbito, por exemplo, do STJ, ele iria fazer um mapeamento da matéria, do argumento da rescisória, para saber se o argumento da rescisória tinha chegado ao STJ via RESP. Quer dizer, se eu tivesse, no caso concreto, um recurso especial discutindo tema A e B, por exemplo, e o recurso especial tivesse sido conhecido, provido ou improvido, haveria o efeito substitutivo para deslocar a competência para a rescisória para o STJ, desde que a minha rescisória tivesse como móvel também o tema A e B. Se eu inovasse na rescisória, discutindo outra matéria, que não tivesse sido deslocada para o STJ era incompetente. E, pasmem, indeferia a petição inicial. Indeferia, porque não havia a possibilidade de deslocamento para o órgão competente. Eu vi muita gente perdendo o prazo dos 2 anos em rescisória com base nisso, porque chegou no STJ, ajuizava a rescisória no STJ, e aí ajuizava com 1 ano, 11 meses e 30 dias. O advogado gosta de emoção, né? O indeferimento gerava o quê? A perda do prazo para reajuizamento aqui no TJ, por exemplo, de Pernambuco. O que agora o nosso CPC fala? Primeiro, ele fala que a rescisória tem um campo ampliado pelo 966. Cabe rescisória de decisão parcial, cabe rescisória de decisão que não é de mérito, mas que impede que o recurso seja conhecido, cabe rescisória no STJ, continua sendo o mesmo argumento, desde que a matéria da rescisória seja a mesma matéria do recurso. Mas, oxalá que aconteceu essa mudança. Há uma necessidade obrigatória de deslocamento para o TJ de Pernambuco. Não há mais possibilidade do STJ, por exemplo, sobre o argumento de que há uma inovação argumentativa na rescisória, dele indeferir a inicial. Ele tem que abrir prazo, de novo, pela norma fundamental da necessidade de se julgar o mérito, da busca pelo mérito, ele tem o STJ que abrir prazo para eu aditar a minha petição inicial, e aí ele desloca para o TJ Pernambuco. Ou seja, quem ajuizar hoje uma rescisória na véspera do prazo e tiver uma decisão de que o órgão superior é incompetente, automaticamente essa mesma petição vai ser admitida, seja eletrônica, seja física, com aditamento e deslocamento para o TJ respectivo ou TRF respectivo. Quer dizer, com isso, primazia de mérito também na ação rescisória, evitando esse susto que nós advogados tínhamos no sistema antigo, se havia ou não devolução da matéria
em sede de recurso de apelação. Quem entra com rescisória, que já teve a oportunidade de entrar com rescisória em uma causa que chegou a Tribunal Superior, sabe muito bem da grande interrogação que nós tínhamos sobre a competência para esta ação rescisória. É isso, professora Emília, eu acho que eu respondi a sua colocação, né? Muito obrigado, então. Obrigado, professor. Passar a palavra para o professor Marco Aurélio, na qualidade de... Professora, só para ampliar um pouquinho a discussão, eu gostaria de lembrar que o novo Código de Processo Civil, ele manteve as duas modalidades que sempre tivemos de fraude. Nós sempre tivemos fraude à execução e fraude contra credores. A distinção entre as duas modalidades é a de que, primeiro, o momento em que a fraude é cometida, na fraude contra credores, antes da citação, no processo de conhecimento, ou na ação de conhecimento, ou na fase de execução, enquanto que a fraude à execução, a fraude é cometida após o aperfeiçoamento da citação e da intimação. A segunda diferença reside no instrumento adequado para combater a fraude. Na fraude contra credores, nós vamos ter de propor ação pauliana, enquanto que na fraude à execução, a venda é considerada ineficaz e nós vamos piorar o bem esteja em nome de quem estiver. Então, o novo Código manteve a tradição da presença das duas fraudes, duas modalidades de fraude na lei processual. No que se refere à multa que pode ser aplicada na fraude à execução, eu particularmente entendo que o percentual de 20% ele não é exagerado. Muito pelo contrário, eu acho que o CPC, o antigo, ele quando previa multas para várias situações, o fazia de uma forma muito tímida e até estimulava a prática da má-fé, estimulava a prática do ato atentatório à dignidade da justiça. Basta falarmos do recurso de embargo de declaração, que pelo artigo 538 do Código Velho, era punido quando usado de forma procrastinatória, no percentual, se eu não me engano, de 1 ou 2%, hein, Marco? Eu não lembro, acho que era 2%, e podia ser elevado até 5%, acho que é 5%, né? No caso de reiteração. Então, o novo Código, ele, ao prever essa multa de 20%, me parece que não fez de forma exagerada, mas, evidentemente, que quando o juiz fixa a multa, como em todos os demais pronunciamentos, ele deve se curvar ao parágrafo 1º do artigo 489, ou seja, ele deve prolatar uma decisão fundamentada. Ele não pode simplesmente dizer que houve um ato atentatório à dignidade da justiça, sem identificar os elementos presentes no processo que o levaram àquela convicção. Obrigado, professor Misael Montenegro. Vou passar a palavra ao professor Marco Aurélio. Bom, já boa tarde a todos, né? Dizer bom dia. Antes de mais nada, dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte, mais uma vez, da Conferência Estadual da Advocacia da OAB Pernambuco, registrar a organização do evento nas pessoas dos presidentes Rony Duarte e Carlos Neves, né, da OAB e da Escola Superior da Advocacia, e, em especial, aqueles que organizaram esse evento, né, Dr. Fernando Ribeiro Lins, que foi o coordenador geral desse evento. Não é fácil montar uma grade dessa, científica, e também organizar a logística disso. Meu amigo professor Antônio Mota, e também o presidente aqui da subseccional do Caruaru, Dr. Felipe. Ficam registrados aí meus parabéns a todos que participaram da organização desse evento. Satisfação fazer parte de um painel apenas com amigos, né? O meu amigo Mouta do Pará, enfim, amigo de longa data, de quem eu sou aluno e serei sempre. Fernando, que acompanha e sou fã na UAB já de tantos anos. Professor Misael, que, apesar da cara de jovem, né, eu acompanho, viu, professor Misael, desde que eu era aluno na Faculdade de Direito, há uns 15, 20 anos atrás, né, quando você organizava eventos, né, encontro de responsabilidade civil, tal, não sei o que, eu estava lá como estagiário. Você falou do doutor Ivon, né? Então, você marcou aí quando eu estava nos bancos de faculdade. Minha amiga Emília, que nos últimos dias assumiu a coordenação acadêmica aqui da Unifavip, né, se mudou para Caruaru, de quem sou fã e tenho certeza que fará engrandecer ainda mais essa instituição de ensino tão respeitável. E meu amigo Silvano Flungan, o paulista mais caruaruense que a gente tem por aqui, né? Procurador do Estado de Pernambuco, lotado aqui em Caruaru, e professor cá e lá em Recife também, quem também sou fã.
Apenas, antes de fazer minhas considerações e perguntas, só reforçar um aviso que o cerimonial deu. Haverá o sorteio de 4 vouchers do aplicativo app CPC Anotado, do qual eu sou um dos coordenadores científicos, provavelmente ao final do dia de hoje. Então, são 4 vouchers para a versão premium, que é a versão com os comentários. Mas a versão gratuita ela já está disponível nos celulares, tanto para quem usa a plataforma Android, como para quem usa a plataforma da Apple. Bom, eu tenho 2 considerações e perguntas a fazer aos nossos 2 palestrantes. Primeiro, ao professor Misael Montenegro, algo que certamente inquieta boa parte dos que aqui são advogados ou estagiários, que é a questão da aplicabilidade do Código de Processo Civil aos juizados especiais. Certamente, muitos de vocês aqui atuam junto aos juizados, e um dos grandes debates que a gente teve e que ainda não findou, né, acerca do novo Código de Processo Civil, diz respeito à aplicabilidade do CPC aos juizados. E num ponto bastante sensível para qualquer advogado, qualquer estagiário, cumprimento de prazo, né? O que acontece? O Código de Processo Civil prevê uma grande conquista para a advocacia, uma bandeira da OAB, a previsão dos prazos contados em dias úteis. Está lá previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil. Como houve, ou como né, omissa a legislação que cuida dos juizados especiais, 9099, a 10.259 e a 12.153, desde o período de vacância do Código, né, de vacatio legis, que havia o debate se os prazos em dias úteis seriam ou não aplicáveis aos juizados. Porque em relação ao processo penal, em relação ao processo do trabalho, nós tínhamos previsões em sentido contrário. A CLT até mudou agora para se ter em dia útil também, mas havia previsão em sentido contrário. Aí não tem discussão, lei especial prevalece sobre lei geral. Mas em relação aos juizados, que a questão era omissa, o que fazer, aplicar ou não aplicar? E aí começou a partir de uma entrevista que a ministra Nancy Andrighi, comentaram aqui agora há pouco, com o entendimento lá do pré-questionamento, a ministra deu entrevista dizendo que entendia que aquilo atentava contra a celeridade nos juizados, princípio esse que está lá positivado na Lei 9099, e que, por conta disso, ela expressava o seu apoio ao enunciado 165 do FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, que editou enunciados interpretativos, que falava que não se aplicariam os prazos em dias úteis em sede de juizados especiais. E aí gerou uma divergência, porque houve a edição de enunciado do FONAGEF, né, dos juizados federais, dizendo que se aplicaria, enunciado do ENFAM, dizendo que se aplicaria, e aí a situação do advogado era aquela: meu Deus do céu, eu vou contar meu prazo em dia útil ou eu vou contar meu prazo em dias corridos? Enunciado do FPPC, enunciado do FNPP também, em dias úteis ou corridos. E essa discussão durou e, enfim, ainda dura, porque a gente ainda encontra magistrados, né? O próprio TJPE editou uma instrução normativa no passado, regulamentando como se daria contagem de prazo no PJE e dizendo que para processos que tramitassem juizados especiais, a contagem se daria em dias corridos, né? O que, no meu entender, é um perfeito absurdo essa interpretação de que o Código de Processo Civil não se aplicaria aos juizados quando a gente tem uma omissão clara na lei que rege juizados especiais. E aí tem 2 novidades para passar para vocês, que aí eu queria ouvir o professor Misael a respeito disso. A primeira é que, recentemente, agora em agosto, aconteceu em Brasília a primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, CJF. E nessa jornada foi editado um enunciado, e uma jornada que não era só de magistrados, era uma jornada bem ampla, que havia participação de vários segmentos, editado um enunciado falando claramente da aplicação dos prazos em dias úteis para os juizados especiais em qualquer esfera, estadual, cíveis, federais ou da Fazenda. Qual a importância disso? Quem presidiu o grupo de trabalho do qual saiu esse enunciado, é óbvio que não foi dela, mas presidiu, foi a ministra Nancy Andrighi, né, aquela que, ano passado, se manifestava contrariamente. E dessa jornada participaram vários ministros do STJ. Todos os grupos de trabalho eram compostos por ministros do STJ. Então, a tendência que se espera é que haja a revogação ou a modificação desse enunciado do FONAGE, né, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, que falava da contagem em dias corridos. E a outra novidade, recentíssima, é que a OAB, o Conselho Federal da OAB, ingressou no STF
com uma DPF, salvo engano, 483, não tenho certeza do número, está em fase de prestação de informações das autoridades, questionando exatamente essa não aplicação dos prazos em dias úteis em alguns juizados especiais estaduais, né, como é o caso da maior parte dos juizados em Pernambuco. Então, eu vou querer ouvir, se possível, o professor Misael a respeito disso. Quanto ao professor Henrique Mouta, o questionamento que eu faço é em relação a algo que também aflige boa parte da advocacia pernambucana, que é a aplicabilidade do artigo 942 do CPC, que é aquele artigo que trata do julgamento ampliado, da técnica do julgamento ampliado, do colegiado ampliado, ou como alguns pejorativamente chamam, né, embargos infringentes, fake, cover, mandrake, enfim. Que é aquela figura que diz assim: se tivermos um julgamento de uma apelação por maioria, independentemente de manter ou modificar a decisão, o presidente da Câmara ou turma não proclama o resultado, suspende a sessão e convoca a ampliação do colegiado para que haja um melhor debate. Isso vale para a apelação, quando mantém ou quando modifica. Isso vale para a ação rescisória, mas apenas na hipótese de rescisão do julgado, e para o agravo do instrumento contra decisão parcial de mérito, quando houver também a manifestação por maioria pelo provimento do agravo do instrumento. São as três hipóteses de cabimento. Qual a polêmica que eu quero ouvir o professor Henrique Mouta? É que no antigo recurso de embargos infringentes, era clara a previsão do Código Velho de que os embargos deveriam se limitar à matéria objeto de divergência, porque aquilo que não foi unânime é que pode ser objeto dos embargos. E aí o que aconteceu é que se tentou emplacar, isso aconteceu aqui no TJ, no TRF, em vários tribunais pelo país, a ideia de que na técnica de ampliação do colegiado, a gente também só poderia. Então você tinha 3 embargadores que votaram, não foi por unanimidade, convocou a ampliação do colegiado. Esses 2 que chegam para formar o grupo de 5, eles podem analisar tudo de novo ou só podem analisar a matéria objeto de divergência? A gente encontra posições doutrinárias para todo lado. Eu, pessoalmente, tenho a visão de que, como não há conclusão do julgamento, toda a matéria pode ser objeto de reanálise por esse colegiado ampliado. A gente não tem a mesma lógica que tinha na ótica do Código Velho em relação aos embargos infringentes. E se propôs, foi até um grupo de desembargadores federais aqui do TRF que propôs esse enunciado, se propôs o enunciado lá nesse encontro do CJF, para que se dissesse que somente a matéria objeto de divergência poderia ser objeto da análise do colegiado ampliado. Esse enunciado, felizmente, não foi aprovado, né? Eu, pessoalmente, gostei da não aprovação e votei contra. Ele não foi aprovado, portanto, o entendimento que predominou é de que a técnica de ampliação do colegiado, ela permite a análise do todo e não apenas daquilo que havia sido objeto de divergência. Então, são essas questões que eu tenho para os nossos 2 painelistas, palestrantes, que fizeram, evidentemente, exposições brilhantes. Só para fechar, gente, eu tenho, junto com um grupo de professores, né, fazer a nossa propaganda aqui, a gente tem um perfil no Instagram e no Facebook, com notícias jurídicas, não apenas de processo civil. Convidar vocês a seguir. Quem tem Instagram ou Facebook, procura lá no Pé de Vista, né, @Pé de Vista, e passa a seguir a gente, que a gente tem sempre notícias, comentários julgados, etc. Será um prazer tê-los seguindo o nosso perfil. Muito obrigado a todos e aguardo aí a resposta dos nossos palestrantes. Você fez a mesma coisa aqui agora. Você disse, olha, embora com cara de novo, já tem muito tempo de estrada, me chamou indiretamente de velho, né? Mas eu não vou considerar isso. Meu filho está com 18 anos, está fazendo direito na Católica, em Pernambuco, e eu digo a ele o seguinte, que ele sempre pode divergir de um juiz, de um colega advogado, ele pode fazer qualquer coisa, contrapondo-se a ideia de quem está do outro lado, desde que ele coloque na frente o data vênia. Então, data máxima vênia, eu sei que sua posição é pela aplicação do 219 no âmbito do Juizado Especial Civil, mas eu divirjo pelo seguinte aspecto.
O juizado especial civil, e a sua pergunta, ela nos leva a uma reflexão mais abrangente. Será que o novo Código de Processo Civil teria modificado a lei do mandato de segurança? Será que teria modificado a lei, por exemplo, da ação civil pública, a lei da ação popular, a lei da ação de despejo, das ações inquilinárias? Será que o novo Código teria impactado? E sim, em caso afirmativo, de que modo teria impactado em relação a essas outras leis? Bom, eu lembro a vocês que o Código de Processo Civil se constitui na regra geral. E em torno da regra geral nós temos os microsistemas. Lei 90/99, Lei 73/47, Lei 82/45 e várias outras leis denominadas leis especiais. E nós sempre tivemos no Brasil uma norma versando sobre o convívio entre essas leis, a geral e a especial, que é o artigo 2º da chamada Lei de Introdução ao Código Civil, hoje denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, esse artigo 2º diz: lei especial afasta a aplicação da lei geral. Por que afasta? Porque o legislador, quando criou e elaborou a Lei 90/99, por exemplo, ele quis criar um microsistema. Ele quis criar uma lei que na matéria civil tem apenas 54 artigos. Bom, aí nós vamos aplicar a Lei 90/99, a Lei do Juizado, e durante essa aplicação, nós constatamos a inexistência de uma norma específica disciplinando a prática de um ato processual. E tivemos esse problema durante anos no Brasil, quando queríamos solicitar ao juiz, no juizado, a concessão de uma tutela antecipada. E muito juiz de juizado dizia: eu não posso conceder a tutela antecipada porque na Lei 90/99 não existe norma dispondo sobre a tutela antecipada. E a parte da doutrina dizia em sentido contrário: não tem problema, nós vamos tomar por empréstimo o artigo 273 do Código de 73, que disciplinava a tutela antecipada. Então, essa intenção de pegar por empréstimo normas que estão previstas na lei geral é uma intenção perigosa, porque se nós pegarmos por empréstimo todas as normas que estão na lei geral, nós vamos transformar o microsistema na lei geral. E eu lembro que o artigo 2º da Lei do Juizado Especial Civil, dentre os princípios informativos do Juizado Especial Civil, prevê o da celeridade. Então, eu particularmente acho que se nós formos usar o artigo 219 do CPC no âmbito do juizado, para garantir a contagem dos prazos só considerando os dias úteis, nós vamos infringir o princípio da celeridade. Por que vamos infringir? Porque 91% das ações, é um dado estatístico, que tramitam em juizados especiais cíveis, versam sobre matérias repetitivas, já simuladas, já com orientação construída no âmbito do juizado, atraso de voo, perda de equipamento por descarga elétrica e essas outras matérias do dia a dia. No dia 4 de junho de 2015, portanto, poucos meses após a aprovação do novo Código de Processo Civil, houve uma reunião do FONAGE de Santa Catarina, presidida pelo desembargador Jones Figueiredo, então diretor do FONAGE, e durante esse encontro foi aprovado o anunciado 65, estabelecendo que o artigo 219 não se aplica no âmbito do juizado especial civil. Então, eu particularmente entendo, com todas as vênias devidas, que nós não devemos aplicar o 219 no âmbito do juizado, porque vai infringir o princípio da celeridade. E aqui, amplificando a discussão, embora não saiba nada de processo do trabalho e de direito do trabalho, mas quando eu converso com um colega que milita nessa área, e o colega diz: poxa, na Justiça do Trabalho seria importante a aplicação do 219, eu digo a ele o seguinte: nesse aspecto, a resolução 39 do DST, que interpretou o Código de Processo Civil no âmbito da Justiça do Trabalho, dizendo o que se aplica e o que não se aplica, nesse aspecto a resolução me parece acertada. Porque eu fiz um cálculo, o novo Código de Processo Civil é muito bom, mas ele é mais lento do que o Código Velho. Eu fiz um cálculo: se nós formos praticar todos os atos previstos no Código, em 1 ano e 9 meses, nós estamos entrando na fase de instrução probatória. Então, o novo Código, ele é sim mais lento do que o Código Velho, se considerarmos, primeiro, a contagem de prazos apenas em dias úteis, se considerarmos a suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro e a adoção de várias outras técnicas. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, com toda a vênia devida, eu acho que nós não devemos aplicar o 219
e acho que há fundamento para não aplicarmos o 219, sobretudo o artigo 2º da Lei 90/99 de 95. E na Justiça do Trabalho, me parece que esse debate deveria ser ampliado, não da forma que foi feita no âmbito da justiça tradicional, do Código de Processo Civil, mas mediante a apuração de dados técnicos. Esse é o problema no Brasil. Se faz lei, quem é que faz lei no Brasil? Maluf, Tiririca. A lei deveria ser feita por um gestor. O gestor deveria pegar o projeto e dizer assim, bom, se eu colocar esse projeto em funcionamento, qual é o impacto na justiça brasileira? Mas nós não fazemos isso. Eu acho que deveríamos fazer esse estudo para defender a não aplicação do artigo 219 no âmbito da justiça do trabalho. Bom, você que apresentou foi para animar, já estou muito tempo para o professor Misael, mas eu queria só contribuir, principalmente para que atua no âmbito do juizado, porque esse diálogo CPC e microsistema do juizado, ele não gira em torno apenas dos casos de Jesus. Você falou dois assuntos aqui que também é muito polêmico em relação à aplicabilidade. Primeiro, assunto: existe dupla admissibilidade no recurso nominado no juizado especial ou não? Já que a apelação não tem, a lei especial prevê. E há ainda muitos debates, alguns juizados não estão recebendo mais recursos nominados, estão mandando para uma recursal direta, outros dizem não, a lei especial estabelece. É outro problema sério. E o segundo que eu queria destacar, eu cheguei a mencionar ali, temos juizados especiais e justiça comum, e tem os incidentes de repetitivos, dentre os quais o IRDR, o resto do IRR repetitivos. E o CPC expressamente diz, por exemplo, que quando se admite o IRDR, há a suspensão de todos os processos do território nacional, inclusive juizados especiais. Quer dizer, que se mete no sistema do juizado especial, criando a vinculação do juizado especial ao entendimento, por exemplo, de um TJ. E aí surge um problema do limite da competência do TJ sobre os juizados especiais. Tem muita coisa para dialogar, para debater ainda nesse dilema, novo CPC e juizado especial. Só quis contribuir aí para aqueles que atuam nos juizados especiais. Em relação ao 942, ele entra no meu top 5, os piores artigos do CPC. Inclusive o Marco colocou o Instagram do pé de vista. O meu é o professor Henrique Mouta. Eu estou retomando, depois de muito tempo, o Instagram e estou colocando alguns vídeos antigos meus para os alunos e estudantes sobre os colégios. E um desses vídeos diz respeito aos piores artigos do Código. O 942, o 1015, mencionado pelo professor Misael, o 304, por exemplo, ninguém falou do trabalho provisório aqui, ainda bem que a gente não ia ter solução do problema da tutela provisória na alta estabilização. Então o 942 está no meu top 5. 303, 304, 942, 1015 e 1009, que é o diálogo da devolutividade da apelação e da decisão parcial, da decisão não apelada ou não agravável. Pois bem, problema do 942, quisemos resolver a questão dos embargos infringentes. Eu sou fã, ou era fã, dos embargos infringentes. Nós éramos muito felizes com os embargos infringentes e agora nós temos um monstro, que é a tal da extinção do julgamento. Claro, em debates dos colegas professores, muitos adoram o 942, está funcionando no tribunal A e B. Quero dizer que os que eu conheço, do meu, do pátio, não está funcionando. Aqui você está dizendo que existe um dilema sobre o limite da devolutividade. Em alguns TRFs temos problemas também do 942, até por causa da formação. O 3-1, mais 2. Mas se forem mais convocados, e se não tiver como convocar mais desembargadores, paralisa o julgamento, vai remarcar quando essa falta para complementar o julgamento. O desembargo de infringência eleitoral vai cobrar em prova, quem aluno aqui, principalmente nas questões dos recursos parciais, né? Do provimento em capítulos. E a pergunta que o Marcos me fez tinha respeito ao provimento em capítulos. Ele colocou, lembrem disso, uma apelação provida em 2 capítulos, por maioria, e 3 capítulos por unanimidade. 5 pedidos, dano moral, material, processante, só. A divergência foi só em relação ao dano moral e do processante. Em relação aos outros pedidos, foi unanimidade. A pergunta é, quando se convocar os outros componentes, 2, 3 ou 4, possa virar o placar, esses novos julgadores podem rever o julgamento anterior, eles não participaram, pode até mais, né? Eu participei, mas eu posso mudar?
Isso me provoca, meus amigos, um dilema importantíssimo que tem a ver com isso, que é a possibilidade de mudar o voto quando adia ou cessa um julgamento de um tribunal. Posso, como novo membro, seja STJ, seja STF, seja TJ, eu posso rever o que eu já votei anteriormente, ou eu estou substituindo um desembargador aposentado, eu posso rever o posicionamento dele ou não. Existe jurisprudência para todos os caminhos aí que vocês possam tentar traçar esse limite da devolutividade em relação ao que já foi decidido. Sendo objetivo, vamos lá. Marco sabe disso, a professora Renata também sabe disso, nós participamos sempre nos eventos do FPPC, e sempre que esse tema surge, há controvérsia, não vai se aprovar enunciado nunca sobre isso, porque o momento de divergência está muito claro. No meu modo de pensar, que é totalmente contrário, já está vendo, professor Israel, já está vendo, a data máxima está vendo, Marcos sabe disso, meu posicionamento é totalmente sentido contrário, porque eu sempre defendi, desde a época do velho código, capítulos de julgamento. O código fala em capítulo de 2013, a palavra capítulo, a palavra estabelecida no código, consagrada no código. Então, eu sempre defendi dentro do sistema antigo a ideia de capítulos, de momentos de coisa julgada e de preclusão, de forma separada. A professora Renata está aqui, eu mencionei nos nossos debates da FPPC sobre a devolutividade do novo na nova extensão do julgamento. Lembrem que eu falei de 5 capítulos, 3 foram unânimes, 2 foram não unânimes. Se todos fossem não unânimes, a devolutividade seria ampliada. Mas 3 não estão sujeitos aos embargos vigentes. Quando eu convoco os 2 novos, eles podem rever o julgamento, eu já piorei a pergunta. Eu posso rever o que eu já decidi? Não sou eu que já votei. Posso voltar atrás no meu modo de pensar? Marcos sabe disso? Não. Porque no meu modo de pensar, isso não é recurso. Isso é uma extensão de capítulo de julgamento. É uma chance de uma busca de unanimidade pactuada e setorizada naquilo que não foi unânime. Problemas. Eu quero uma tutela provisória. Posso? O tribunal marcou a continuidade desse julgamento daqui a 2 meses. Posso pedir uma tutela provisória, porque uma coisa é suspender julgamento, outra coisa é pedir tutela provisória. O CPC, inclusive, estabelece, por exemplo, que no período de sobrestamento dos recursos, eu posso pedir tutela provisória para o juízo aqui de baixo, no meu caso está paralisado. Então eu posso requerer tutela provisória, que é provavelmente o nosso maior problema, enquanto não há essa extensão efetuada. Os prazos estão interrompidos, no meu modo de pensar. Os embargos de declaração são outros problemas. Eu posso embarcar ainda porque não foi resolvido, publicizado o resultado do julgamento. É uma decisão finalizada no capítulo que não está sujeito aos embargos, à extensão do julgamento, ao pré-embargo ou embargo que a gente coube, e na extensão é capitalizada, setorizada pelo capítulo que não foi unânime. E eventuais recursos, claro, só após o pronunciamento final da decisão. Então é um problema sério, nós não vamos conseguir unanimidade. Eu vou dizer, o 942, no meu modo de pensar, é um dos piores artigos do CPC, exatamente porque nós estamos aqui debatendo isso, enquanto as nossas causas estão numa interrogação imensa. Já que o tribunal não mandou julgar na mesma sessão, e a maioria dos tribunais não tem a condição suficiente para resolver na mesma sessão, e o novo julgamento pode demorar muito tempo, até o final do ano, recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, se for interrompido hoje o julgamento, provavelmente ele vai ser retomado só ano que vem. Enquanto isso, nós vamos ficar com a instabilidade das nossas situações jurídicas. Ok, meus queridos? Responder para o seu Marcos. Muito obrigado. Continuando com a palavra. Primeiramente, quero agradecer aqui, em nome do meu amigo Felipe Sampaio, o presidente aqui local, pedindo vênia, antes de agradecer o presidente Rony. Quero agradecer também ao Dr. Fernando pelo convite, me deixou muito feliz. Quero agradecer a presença da minha esposa, em nome e agradecer nisso a presença de todos os advogados. Agradecer meus amigos conselheiros, Zé Neto e Ranieri, que estão aqui em nome de todo o conselho da advocacia, que me deram também a honra de fazer parte recentemente. Agradecer meu colega de advocacia, meu amigo da advocacia privada, parceiro Jean, em nome de quem eu saúdo todos os advogados privados aqui. E respondendo já para começar aos palestrantes, professor Mouta, professor Misael, ao amigo Marco, que a gente teve uma empatia imediata, meu amigo de um semestre,
que a gente já está com projetos juntos, já palestra na PGE já marcada para o dia 16, projetos de livro, tudo. Uma pessoa que eu tenho uma honra de ler, de ser leitor de uma coluna que ele tem no Jota, que até essa semana foi sobre a questão dos prazos nos juizados, uma coluna extremamente interessante sobre esse tema. A professora Emília também, agora bem-vinda a Caruaru, né? Seja bem-vinda a essa cidade que me acolheu há 8 anos e do qual faço parte, moro aqui, escolhi Caruaru para viver e já pude sair daqui. Eu lembro até que estava o Dr. César Caula aqui como procurador-geral, na época ele era corregedor, logo depois que eu tomei posse, e pude ir para Recife. Ele me ligou para Brasília para a jornada de direito civil, eu estava lá participando. Daí ele ligou e falou: Silvano, eu estou com a lista de remoção aqui, não vi seu nome. Daí eu falei: não, mas realmente eu não pedi para poder ir para Recife. Eu tive 4 oportunidades e fui ficando, e hoje a minha vida é aqui, né? E agradeço também, claro, sempre aos meus amigos, alunos da ACES aqui de Caruaru, meus alunos da UPE de Recife. E vamos lá para algumas 2 perguntas. Eu tinha planejado toda uma pergunta diante da palestra do meu professor da graduação, professor Heleno Torres, mas eu acabei mudando um pouquinho diante do como foi o foco da discussão aqui. Primeiro, o professor Misael, em relação àquela questão da multa periódica, tem um texto, eu não tinha planejado pensar nisso daí, mas diante do que foi argumentado, eu acho que faz até uma questão bem interessante. Tem um texto do professor Didier, né, antes do Código de Processo Civil de 2015, e ele menciona como a aplicação da boa-fé objetiva, ele determina ou fala para a aplicação de uma outra teoria, a teoria da mitigação do prejuízo. E, por sinal, é até minha tese de doutorado lá na USP sobre mitigação do prejuízo. Eu acabo levantando um capítulo sobre essa questão da multa periódica. E se a gente for pensar que o parágrafo 3º do 489, que para mim é o mais importante do Código de Processo Civil, e ele determina que para interpretar qualquer tipo de decisão judicial, seja ela uma decisão judicial, uma interlocutória, uma sentença, seja ela um acórdão, eu tenho que interpretar essa decisão judicial de acordo com o princípio da boa-fé. E aqui no Brasil acabou sendo estabelecido que a boa-fé, ela também é uma decorrência desse princípio tão falado da boa-fé objetiva, que está em todo o Código de Processo, como também está nas normas fundamentais, no artigo 6º, por aí, e está previsto expressamente no 489, parágrafo 3º, por que não interpretar a conduta do beneficiado por uma multa periódica que permanece inerte a executar ou fazer o cumprimento, sendo que o próprio Código ele dá instrumento para isso, com o cumprimento provisório de decisão judicial a partir do artigo 520, por que ele não poderia compelir ou ser compelido a fazer um cumprimento provisório, um cumprimento imediato dessa decisão e simplesmente esperar com que a outra parte seja arque com um ônus de uma maneira, vamos dizer assim, que não seja um ônus tão razoável e passa a ser um ônus excessivo. Será que essa limitação da multa não poderia decorrer desse parágrafo 3º? E essa é a pergunta que eu vou fazer a você. Em relação à questão dos prazos, eu estava na comissão da parte geral, na enunciado das jornadas, justamente sobre isso daí. Eu lembro que até eu levantei a discussão quando estava o desembargador Jones também, meu colega amigo de IAP, de Institutos Advogados aqui de Pernambuco, e ele levantou defendendo a sua posição, professor Misael, e eu acabei divergindo, compactuo com o meu amigo Marco aqui, e vou um pouco além. Eu acho que a atribuição da falta de celeridade ao prazo do dia útil é a atribuição a quem não tem culpa, é a atribuição ao advogado por essa falta de celeridade. Eu estaria convencido disso se aqui, por exemplo, em Caruaru, uma audiência de conciliação dos juizados, ela não demorasse 1 ano para ser marcada. Isso é uma piada, né? Você falar em celeridade, quando você demora 1 ano para poder marcar uma audiência de conciliação para começar o processo, isso, qualquer coisa, qualquer discussão sobre celeridade, ela perde completamente o sentido. O Código, a lei dos juizados, ela trata basicamente de 2 prazos. O
prazo para embarque de declaração de 5 dias e o prazo para recurso nominado de 10 dias. Na pior das hipóteses, o prazo contado em dias úteis ele iria atrapalhar o processo 3 ou 4 dias. Será que 1 ano para a audiência de conciliação iria resultar esses 3 ou 4 dias a mais? Será que a culpa seria da falta de celeridade, seria realmente desse prazo maior para o advogado poder se manifestar? Não me parece ser essa a culpa da celeridade. O segundo ponto, e acabou sendo o argumento que prevaleceu na parte geral justamente por causa disso, depois desses argumentos que são argumentos mais de ordem enfática. E em relação ao professor Mouta, eu queria, ele levantou um tema que foi levantado ontem também no painel inaugural, do professor Heleno, sobre a questão do contraditório e do contraditório substancial. E mais uma vez, para mim, ele é ressaltado no artigo 489, no parágrafo 1º, quando ele vai tratar da fundamentação das decisões. E foi talvez o parágrafo mais combatido pela magistratura, porque ele falou que não é fundamentação. Não é fundamentação de reprodução de artigo, não é fundamentação a simples referência a precedente sem indicar como ele se aplica ao caso concreto, não é fundamentação a decisão que afasta o precedente sem se demonstrado como ele não se adequa àquele determinado caso concreto. E acabou sendo estabelecido, já que era discussão sobre a jurisprudência da STJ, um julgado, eu não gosto de chamar isso de precedente, foi até um artigo no Conjur que eu falei isso, quando precisamos definir o conceito técnico de precedente judicial, um julgado do STJ, que ele simplesmente fala dessa mesma coluna do professor Marco, ele agora tem no J, antes de ele entrar aí, o professor Rodrigo Weber, que escreveu esse texto. O STJ ele acabou levantando que o que o juiz deve fundamentar é o que ele entende como relevante, ou seja, ele acabou desprezando completamente um dispositivo expresso de lei, sem qualquer base de argumentação. Daí você chega no INFAM, no Encontro Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, o enunciado 9, que foi editado, ele atribui à parte, no caso aos advogados, a demonstração dessa questão, dessa distinção e dessa fundamentação, como se fosse a ausência de fundamentação atribuível ao advogado ou às partes. Ou seja, você tem uma jurisprudência do STJ que fala, eu não preciso fundamentar tudo. Daí fala, ainda que eu fundamente, a questão da aplicação ou não aplicação do precedente não é um dever do magistrado, é um dever da parte. Será que não seria, isso eu queria perguntar, um poder excessivo para o magistrado, ou nessa questão da atribuição da responsabilidade exclusiva aos advogados, se seria, na verdade, uma retirada da responsabilidade dos próprios agentes públicos nessa atuação? Quando a fala do professor Misael sobre ser funcionário público ou ser advogado, quando eu falei para o meu pai que eu ia virar procurador do Estado, e meu pai é advogado há 40 anos lá em São Paulo, ele falou assim, meu Deus, por que você vai fazer isso? Eu falei, pai, mas não pode advogar. Então, se você quer advogar e quer ser funcionário público, venha para a PGE. Tá certo? Eu compartilho do seu entendimento em relação à possibilidade de redução do lucro, quando comprovada que a execução não se deu pela intenção do credor de se completar naquela situação. O artigo 5º, que versa sobre o princípio da boa-fé processual, evidentemente que se sobrepõe a qualquer outra norma do Código, porque considera um princípio, né? E o princípio, como já dizia o professor Carrasa, é uma norma jurídica qualificada. Então, sim, no caso concreto, se o juiz verificar que aquele acúmulo se deu, não pela recalcitrância ou apenas pela recalcitrância do devedor, mas pela inércia do credor, e viu naquilo uma possibilidade de enriquecer, eu acho sim que ele pode reduzir, nesse caso, a multa. Né? A questão do juizado, embora tenhamos apenas 2 prazos que seriam contados em dobro se aplicasse o 219, me parece que essa discussão ela é mais ampla
do que a aplicação ou não 219. Ela deve ser ampliada para discutir a possibilidade ou não, em qualquer situação, da aplicação do Código de Processo Civil de forma supletiva ou subsidiária. Eu tenho muito medo, confesso, de que essa importação de norma do CPC acabe paralisando o serviço do juizado. Aqui em Pernambuco a gente tem um problema histórico em relação ao juizado, eu não sei aqui na comarca de Caruaru, confesso, mas lá na capital algumas audiências em juizado estão sendo marcadas para 2019. Então, particularmente acho que é uma estrutura que foi montada na época para ser o que era a intenção do cabide de emprego, lá em 1984 ainda, a primeira lei do juizado, quando era juizado de pequenas causas, né, antes de ser juizado especial civil. Eu tenho muito medo de que essa aplicação irrestrita do CPC possa comprometer a efetividade e a celeridade, independentemente de só aplicarmos o 219. Bom, sobre a bom, o contraditório substancial. Quero só complementar a colocação do meu colega também, nós estamos carregando o mesmo piano. O STJ, quando se posicionou, foi essa decisão mencionada no Silvano, ele disse o seguinte, que, na verdade, o 489, parágrafo 1º, equipou o que entende o STJ em relação à interpretação judicial. Para deixar registrado. Senão, vejam, o juiz não é obrigado a fotografia, no caso, desde, eu acho que desde a segunda. Mas vocês querem fazer foto? É, só uma foto. O STJ, interpretando esse código para o primeiro, ele chegou a uma pseudo-conclusão de que nada mudou. Nós, advogados, temos que lutar pela bandeira que mudou, sim. Senão não haveria por que existir para o primeiro. E mais, lembrando do juizado, há um enunciado lá da infância, o 489 não se aplica ao juizado. Por quê? Não se aplica. O 489 é uma das maiores conquistas daqueles que buscam por uma fundamentação, enfrentando todo o questionário trazido pelas partes. Como é o debate, desculpe interromper, na jornada de direito processual, 42 aprovou que se aplica o 489. O problema do juizado, e a infância diz que não se aplica, né? Foi um problema seríssimo do 489, parágrafo 1º. Ele é uma conquista do dever jurídico de fundamentação, atrelado ao dever do contraditório substancial e do enfrentamento das teses de diálogo também, das matérias repetitivas. Por isso que ele diz ali, não está fundamentada quando não enfrenta o precedente trazido com o fundamento suficiente para infirmar a decisão. O problema é que ele tem lá uma passagem do titular capazes de infirmar a tese jurídica trazida. Essa expressão está servindo para restabelecer a jurisprudência da Justiça, argumentando que a tese dos embargos não é capaz de infirmar a decisão. Eu mencionei o julgamento do STJ, dos embargos de declaração, dizendo que tem que haver um fundamento específico da matéria, desde que haja a influência do julgamento. O 489 é um dos artigos mais importantes do Código e foi tentada a não aprovação desse dispositivo, porque é lógico que é um dispositivo que dá um maior trabalho para o Poder Judiciário, mas é melhor dar um maior trabalho para o Poder Judiciário e proceder com uma decisão absolutamente correta. Porque aquela decisão por achômetro, detendo, penso, logo, recibo, levando em conta que uma decisão dessa é absolutamente não fundamental. A última informação sobre o 489 é que ele traz consigo uma cláusula de sanar o princípio, porque o 489 ele tem o 1013, parágrafo 1º. Logo, nós advogados, ao alegarmos a nossa apelação, que a decisão não está, a sentença não está fundamentada por vício de um dos parágrafos, vamos inciso do parágrafo 1º, nós podemos pedir ao tribunal, se a causa estiver madura, para que ele, ao dar provimento ao recurso, ele passe ao segundo capítulo, que é a análise do mérito da própria demanda, dando um saldo de instância muito maior do que existia no velho código do 513, parágrafo 3º. Então há um aproveitamento da tese de nulidade do próprio de impugnação quando o tribunal apoia o argumento e julga lá em cima, por exemplo, a conclusão do lugar, ou anula por decisão extrapetida, ou anula por falta de julgamento do precedente. É isso, João. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom estar com você.
stand da ESA, assinando os livros de sua autoria. É só ir lá e participar dessa sessão de autógrafos com o Dr. Misael Montenegro. Estamos encerrando essa primeira parte, faremos uma pausa agora para o almoço e o retorno da parte da tarde será às 14 horas.